Olá, hoje eu quero falar sobre introversão. É saudável ser introvertido? Isso é normal? Introvertido é a mesma coisa que tímido? É a mesma coisa que antissocial? Uma pessoa introvertida pode ser feliz? Esse é mais um vídeo da série Ladrões de Energia Vital. Nós vivemos num mundo que tem culto à extroversão. As pessoas extrovertidas são atraentes ao máximo. Elas são vistosas, ativas, elas se expressam com facilidade. Elas se sentem confortáveis sendo o centro das atenções. E por isso se tornam a peça central das festas e reuniões. Elas gostam de socializar. Elas têm muitos amigos, elas conseguem estabelecer e manter conexões úteis. Ou seja, é um conjunto de qualidades admiráveis, que sem dúvida enriquecem e facilitam a vida de qualquer um. As pessoas introvertidas, por outro lado, são quietas, reservadas, reflexivas, observadoras, privadas. Elas costumam recusar convites para festas. Elas se sentem bem quando ficam sozinhas e não se sentem solitárias. São qualidades que não são valorizadas no mundo moderno voltado para velocidade, expansão, amplitude, interação ativa, competição, exposição pública da vida privada. Por esse motivo, muitas pessoas introvertidas se sentem como peixe fora da água. E muitas delas demoram para entender que, na verdade, não há nada errado com elas, que o seu jeito diferente de ser não é um defeito, não é uma fraqueza, não é uma patologia. O objetivo desse vídeo é fazer uma tentativa de explicar a natureza dos introvertidos. A introversão, assim como a extroversão, é um estilo de personalidade que pode ser explicado por certas características do sistema nervoso. Um introvertido tem sistema nervoso altamente reativo, enquanto um extrovertido tem sistema nervoso pouco reativo. Isso significa que um introvertido fica excitado facilmente com estímulos externos e por isso precisa se proteger dos estímulos que lhes parecem excessivos. Aparentemente, nas sociedades pré-históricas, esse tipo de pessoas contribuiu muito para a sobrevivência da espécie humana, porque o seu sistema nervoso altamente reativo reagia imediatamente com qualquer pequeno estímulo externo, qualquer mínimo barulho que podia muito bem ser sinal de perigo mortal, sinal de presença de inimigo ou predador. Uma pessoa com sistema nervoso pouco reativo não fica tão atenta aos estímulos tão fracos. Ela precisa de estímulos externos muito mais fortes. E hoje nós chamamos essas pessoas de extrovertidas. Elas possuem excitabilidade reduzida e por isso precisam de altos níveis de estímulos. Essas pessoas costumam ter vida acelerada. Elas costumam executar várias tarefas ao mesmo tempo. Elas gostam de correr riscos. Elas gostam de interagir com muitas pessoas. Elas gostam de trabalhar em equipes. E muitas pessoas extrovertidas se sentem confortáveis em conflitos e até em guerra. Outra coisa interessante é que o cérebro de um introvertido funciona de uma forma diferente do cérebro de um extrovertido. No livro A Vantagem dos Introvertidos, a autora fala bastante sobre isso. Eu não tenho esse entendimento profundo, mas eu gostaria de mencionar
a sensibilidade à dopamina, que é conhecida como o neurotransmissor do prazer. E aí acontece que as pessoas introvertidas são altamente sensíveis à dopamina. É por isso elas precisam de pouca dopamina para se sentirem felizes. Quando este neurotransmissor é produzido em quantidades elevadas, aí as pessoas introvertidas se sentem estimuladas demais, se sentem estressadas, elas querem se retrair para algum lugar quieto. E isso explica, por exemplo, por que a maioria das pessoas introvertidas não vai ficar até o final de uma festa. A festa pode ser maravilhosa. Um introvertido pode se divertir muito, porém por tempo limitado. Mais do que isso, é estímulo demais, dopamina demais. E a pessoa sente uma necessidade praticamente física de voltar para sua casa, ficar quieto, lendo o seu livro, escutando a sua música preferida. E dessa forma, um introvertido se sente completamente feliz. Agora, os extrovertidos já adoram dopamina e a sua companheira adrenalina. Quanto mais ativo for um extrovertido, quanto mais atividade externa, quanto mais aventureiro ele for, quanto mais festeiro, aí mais choques de felicidade são disparados e a pessoa se sente muito feliz. Por outro lado, quanto menos ativo, quanto menos atividade externa, quanto menos emoção, menos feliz se sente uma pessoa extrovertida. A introversão e a extroversão também têm a ver com a fonte da energia vital. Um introvertido tem fonte de energia vital interna, enquanto um extrovertido tem fonte de energia vital externa. Isso significa que, para se sentir energizado, um extrovertido precisa de outras pessoas e atividade externa, enquanto uma pessoa introvertida se sente exaustada por muita atividade externa. A sua energia vital esgota-se rapidamente no meio de uma multidão. E uma pessoa introvertida precisa ficar sozinha, num ambiente quieto, para recuperar a sua energia vital. Mas isso não significa que um introvertido é uma pessoa antissocial. As pessoas introvertidas gostam das outras pessoas, gostam de socializar, porém da forma diferente dos extrovertidos. As pessoas introvertidas gostam de ambientes quietos, gostam de conversar com grupos pequenos de pessoas, preferem conversas sinceras e significativas. Um introvertido não vai conversar banalidades com um conhecido aleatório. Nós precisamos nos lembrar que a introversão não é o único motivo pelo qual alguém pode parecer quieto e reservado. Existem muitos outros motivos que fazem com que as pessoas se fecham e se afastam dos outros. Entre eles são problemas emocionais e depressão que podem acontecer na vida de qualquer um, tanto na vida de um introvertido quanto na vida de um extrovertido. Outro motivo pelo qual alguém pode parecer quieto e reservado, muitas vezes, é timidez. Para o mundo externo, um tímido e um introvertido são iguais, mas não são. Um tímido é aquela pessoa que tem medo de se expor, pois ela tem medo de ser criticada, medo de ser rejeitada, medo de não ser boa o suficiente. Um introvertido não gosta de se expor. Um introvertido prefere ambientes que não sejam muito estimulantes. Porém, quando ele ou ela precisa ou quer falar ou fazer alguma coisa, aí fala e faz sem medo de ser criticado ou rejeitado. É possível ser tímido e introvertido ao mesmo tempo, assim como é possível ser tímido e
extrovertido ao mesmo tempo. Por isso, a timidez não pode ser ligada à introversão. É uma característica à parte que pode estar presente na vida das pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas. Ou seja, existem muitas pessoas que parecem introvertidas, mas na verdade elas podem estar deprimidas, ou podem ser tímidas, ou podem estar ofendidas com o mundo. Elas podem achar que o mundo e as pessoas as tratam com muita injustiça. E por isso elas se fecharam e se afastaram de todos. E muitas dessas pessoas poderiam ser perfeitamente extrovertidas, se tratassem os seus problemas ou, em alguns casos, se mudassem, se melhorassem a sua atitude. Por outro lado, existem muitas pessoas que parecem perfeitamente extrovertidas. Parecem muito divertidas, engraçadas, mas na verdade são introvertidas. E apenas as pessoas mais próximas sabem como elas realmente são. Como nós sabemos, aparências muitas vezes enganam e existem muitos introvertidos disfarçados. Muitos atores, cantores, políticos, empresários, médicos, professores desenvolveram ótimas habilidades sociais porque isso faz parte da sua carreira. Porém, a sua natureza não mudou, elas continuam sendo introvertidas. Elas se sentem esgotadas depois de eventos sociais, mesmo que tenham se divertido. Essas pessoas precisam medir seu esforço. Elas precisam medir quanto tempo elas conseguem interagir com os outros. Elas também precisam planejar como e onde elas vão recuperar a sua energia vital. Eu gravei este vídeo para explicar a natureza dos introvertidos, para que qualquer pessoa introvertida entenda que ela tem o direito de ser como ela é, para que ela não se sinta intimidada por este mundo moderno que não para de falar. No próximo vídeo eu vou continuar este assunto e vou falar sobre as vantagens das pessoas introvertidas. Para hoje foi isso. Grande abraço e até breve.